Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos. Com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez apresentar para vocês o Evangelho do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Nesta ocasião, estamos fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. E assim, então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade de estarmos nos encontrando por aqui. Agradecemos do fundo do coração e pedimos autorização às correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Missan. Pedimos também a nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz, possam nos fortalecer, nos orientar e desta forma ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje ficou para mim as questões da 287 a 290. As relações do além-túmulo. Pergunta 287. Como é a acolhida da alma no seu regresso ao mundo espiritual? Resposta: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Aí tem um pequeno comentário do Espírito Miramês, que segue assim: regresso aos mundos dos espíritos. A chegada das almas ao mundo espiritual é sempre diferente, cada uma levando o que tem para apresentar ao mundo da realidade. Certamente que a chegada de um justo é toda envolvida pela alegria. Aqueles que vêm ao seu encontro após a quebra dos seus laços com a carne, lhe oferecem flores de luz, e o ambiente é de verdadeira paz, de harmonia que alimenta, fazendo brilhar em todos os corações a esperança. A chegada dos bem-aventurados é cercada de glórias, eles receberão as bênçãos pelo que abençoaram, encontrando os frutos pelas qualidades das sementes semeadas em seu percurso no mundo. Já o espírito inferior, que deixou o seu rastro na terra somente confusão, que aproveitou os dons espirituais para a distorção das leis, que esqueceu o tempo, matando com a inércia, que usou os pensamentos somente para destruir lares e complicar a sociedade, que alimentou por toda a sua vida as paixões inferiores e é recebido pelos seus iguais, onde a tristeza e a negatividade tornam o ambiente irrespirável e o magnetismo é toldado pela ignorância que domina. A negligência fê-lo esquecer o amor e, não acreditando na caridade, desencarna sem rumo. Ele não sabe para onde vai e, por vezes, nem onde se encontra. As variações das chegadas são inúmeras. Tudo é de acordo com a evolução de quem se desprende da matéria. O amor de Jesus é tão grande em favor da humanidade que ele mesmo veio
pisou na terra, andou com os homens e conservou com eles acerca das verdades do mundo espiritual. E para tanto foi e voltou, cumprindo a promessa e mostrando a sua grandeza como guia espiritual de todos os povos. Questão 288. Pergunta: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Respostas: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. E aí comenta o Miramês: é comum que um espírito mau, quando chega ao mundo espiritual, desperte a alegria entre seus iguais, no conjunto que o espera. Há no meio deles certa amizade, porém a qualquer coisa que não os agrade, levam em um companheiro a tortura sem piedade. Eles se maltratam uns aos outros, né? Quando a inferioridade toma conta do desencarnado, que quando chega no plano espiritual. Eles desconhecem o perdão e o amor, e é por isso que se encontram em estado de inferioridade. Vivem no espaço em plena guerra, qual os homens lutando entre si por seus países. Entre eles, a usura e o orgulho se destacam, com o crescimento da razão, impedindo a participação dos sentimentos de amor e da fraternidade, sem sentimentos de caridade. Os iguais se congregam por lei de afinidade. Onde estiver, aí juntarão os abutres. A relatividade se expressa por toda parte, pois há espíritos inferiores que, ao desencarnarem, logo ganham a razão e continuam sob a influência de suas paixões desregradas, mesmo fora do corpo físico. Continuam, né, fazendo as coisinhas erradas, não é? Observamos na Terra, quando se reúnem os marginais de todos os tipos, existe um comando que os enquadra dentro de certas ordens a cumprir os seus afazeres e diretrizes. Eles o levam ao sacrifício, às vezes até tirando-lhe a vida. Isso tem muito no mundo do crime, né? A pessoa está ali no crime, mas quando quer sair ou quando faz alguma coisa errada, eles mesmos julgam e acabam até muitas vezes tirando a vida da outra pessoa. O descuido das organizações religiosas na parte moral da comunidade e principalmente dos seus dirigentes é que atrai espíritos daquele mesmo nível de conduta, tornando o ambiente tisnado em ambiente degradante e levando-os ao caos. Quem dirige as organizações cristãs não deve levar aos outros a crerem somente pelo falar, pois a teoria enfraquece os pilares mestres da casa de assistência. A maior força de resistência espiritual é a vivência dos que orientam as casas do bem comum. Se o Evangelho está nesses lugares aberto como um convite a todos para a mudança de vida, os primeiros que devem mudar são seus dirigentes. Lembremos-nos, onde vê corvos voando, ali emana um mau cheiro. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nos apresenta, pelo Espírito de Paulo, uma frase que nos orienta sempre para a segurança de nossa evolução. Fora da caridade não há salvação. Pergunta 289. Nossos parentes, amigos, costumam vir-nos ao encontro quando... Desculpa, vou ler de novo. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando os deixamos a terra? Resposta: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se
regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos a lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes em punição. A gente vai para o espaço em que a mente da gente está segregada já, né? Vamos então fazer esse exercício de, quando nos desprendermos da carne, possamos encontrar com pessoas amigas no plano de luz. Aí o Miramês faz os seus comentários. Não é demais repetir assuntos que dizem respeito ao aprendizado de todos. Vamos falar dos que vêm nos rodear no além-túmulo, ao nos desprendermos dos laços fisiológicos. Os que nos são afeiçoados fazem todos os esforços para nos ajudar, na medida dos nossos merecimentos, e ainda trabalham na sombra da misericórdia, ambiente farto, cedido pelas mãos iluminadas de Jesus para toda a humanidade. Até para vir nos assistir à chegada na dimensão espiritual, os nossos afeiçoados precisam ter condições. Em se tratando de ajuda espiritual, elevado não descansa para lhe dar todo o apoio do que precisa, desde o corte do laço fluídico que o prende ao corpo de carne, até a condução para as casas de recuperação espiritual por direito divino, protegido pelas leis das justiças. Os espíritos superiores vão ao encontro de seus entes queridos que desencarnam, mas nem sempre ficam visíveis aos seus olhos espirituais. Depende do grau de elevação dos que chegam e inquietam os das trevas com o ambiente que fazem pela irradiação do amor. Que cena linda, já pensou a gente chegando no plano espiritual, mesmo não vendo alguns irmãos que nos são afins, porque eles são muito elevados, mas vamos poder sentir essa irradiação de amor e com isso afastar aqueles que vão querer nos fazer mal, né? E assim, um momento, por favor. Então, como estava falando, né? Desculpa, deu um problema ali no som, e entrou uma propaganda, eu tive que dar uma segurada. Vamos continuar aqui. Ninguém fica eternamente nas regiões inferiores. O tempo sabe encarregar-se e os agentes de Deus se encontram em toda parte, como sendo o amor do Criador assistindo à criação. O Espiritismo com Jesus torna-se uma ligação verdadeira do céu e a terra, por onde podemos receber as mais elevadas lições do que se deve ser feito para a viagem de retorno ao mundo dos espíritos. Se o homem tem impulsos de guerra vibrando dentro de si, é preciso que mude de rumo e lute consigo mesmo, porque será somente vencendo as suas inferioridades que entrará no reino da luz. Ao passar pelas portas do túmulo, os que nos recebem nesses momentos na porta estreita sentirão a alegria dobrada, a satisfação de verem juntar-se a eles mais uma luz para o bem comum. Pergunta 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta: depende isso da elevação e do caminho que seguem, procurando progredir se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro. Não podem os dois conservar-se juntos, ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado.
ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. E aqui tem mais um comentário do Espírito Miramês. Vemos aqui que nem sempre a gente vai encontrar de imediato com os nossos parentes no plano espiritual, né? Às vezes a gente tem que ficar aí numa fila de espera algum tempo e se purificando até que a gente consiga se reunir com os nossos afins. E esperamos que sejam todos da luz e do bem, né? E vai ser, graças a Deus. Os espíritos somente se reúnem por consonância de sentimentos. Para os parentes desencarnados ficarem juntos, necessário se faz que estejam no mesmo plano de atividades sentimentais. Porém, os mais elevados por amor descem de vez em quando para os planos mais inferiores, em que se encontram, e seus entes mais caros para visitá-los. O amor, pois, é uma força poderosa que interliga os corações em todos os planos de vida. As leis são as mesmas, tanto na terra como nos céus. Os espíritos inferiores podem se encontrar com os superiores, mas não permanecem juntos por lhe faltar afinidade no que fazem. Uns buscam os outros para ajudarem e serem ajudados. Por ser lei vibrante a misericórdia em todos os mundos, as próprias letras que ora estamos ajuntando para expressar nossos pensamentos têm de estar em harmonia para que os nossos sentimentos possam ser entendidos. O espírito superior, quando a renúncia domina o seu coração e se dispõe a favorecer os seus irmãos na retaguarda, desce aos planos mais inferiores dos que deve habitar e ali permanece por tempo indeterminado, convivendo com eles. Entretanto, os inferiores não podem subir para fazer o mesmo, por não terem aptidão para tal. Conforme a sua boa vontade e exercício na iluminação interna, lhe é dada a oportunidade de visitar por curto tempo planos mais elevados como prêmio para lá ficar o tempo que lhe aprouver. Os espíritos inferiores podem alcançar o plano superior, onde se encontram os mais chegados pelo coração. Por aí há também uma escala de elevação. Quando um está, por assim dizer, no meio da escala, o outro pode estar chegando e ali conviver por muito tempo em serviço de busca do mais alto. Somente Deus tem a grandeza total e é imutável em todas as direções. Os seus atributos, se queremos ficar junto com aqueles que mais amamos, e se eles estão nos planos resplandecentes, trabalhemos em nós mesmos com os recursos que o Evangelho nos aponta. Instalemos a luz do Cristo em nossos corações. Coloquemos as mãos na charrua, sem olhar para trás, porque é somente com a caridade dos sentimentos e a vivência do amor que seremos salvos de todas as paixões que nos impedem de subir. E é assim que eu vou terminando então essa leitura do Livro dos Espíritos, da pergunta 287 a 290. Uma grande ilustração nos foi dada. Desta forma, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade dessa leitura maravilhosa. E vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e nos concentrando, agradecendo do fundo do coração as energias que nesses momentos nós vamos buscar, que através dos bons espíritos do Senhor, dos benfeitores da luz, possam fluidificar e magnetizar todas as águas das nossas casas.
Vamos nesse momento também, ainda elevados em pensamento, através do Cristo, fazer as nossas vibrações, vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pelos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento das pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vamos vibrar para que as guerras acabem no mundo. Vamos vibrar para que tenhamos poucas catástrofes naturais e também pelas catástrofes causadas pelo homem. E vamos vibrar pelo equilíbrio no planeta. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Oração. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que te tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Um forte abraço a todos, uma excelente semana e fiquem todos com Deus. E muito agradeço por chegarem até o fim do vídeo comigo. E me desculpe as falhas que acontecem naturalmente, pois somos amadores no trato com a videoconferência. Mas estamos nos esforçando para melhorar. Um forte abraço a todos, graças a Deus, graças a Deus.